O ideal é o senhor falar sentado exatamente pela proximidade do microfone. Aqui é o microfone. Tem um microfone sem fio? Não, tá bom aqui, tá? Não, podemos ter um sem fio. Aqui, ó. Fica à vontade, ó. Você pode utilizar esse microfone para poder falar. Você tem vontade aí? É, tá bom. Então vamos aos 15 minutos aí. Eu acho que manter os 15 minutos. Né? Eu queria saudar aqui a mesa, em nome do deputado André Vargas, e saudar o nosso companheiro Chico Lopes, em nome de todos os outros deputados que estão presentes. E eu queria saudar a todos que estão aqui nessa jornada de luta, tentando a gente resgatar uma justiça que ainda está na espinha da garganta, como uma espinha da garganta em toda a comunidade dos funcionários BNB-anos. Primeiro eu quero apresentar para vocês o que é a nossa instituição. A nossa instituição foi fundada em 4 de fevereiro de 1986 e tem como objetivo a defesa do BNB e das demais instituições operadoras do desenvolvimento regional e a defesa dos direitos dos trabalhadores do BNB. Por isso nós estamos aqui. Nós temos atualmente 3.613 funcionários ativos como sócios e temos também 1.403 funcionários aposentados. Eu queria mostrar para vocês o que foi que determinou e construiu todo esse processo que redundou nessa demissão e agora nós estamos também tentando reverter esse quadro. Vocês sabem que para os anos de 1994 em diante, nós tivemos um verdadeiro bombardeio ideológico em torno de posições em que se dizia que as empresas precisavam de uma reestruturação produtiva, de reengenharia, de downsizing e outras formas também de reestruturação produtiva que geralmente desembocava numa perseguição ao mundo de trabalho. E isso aconteceu porque esse senhor chamado Bairo Queiroz era um puro sangue daquelas pessoas que odeiam os trabalhadores. Eu estou dizendo isso de sã consciência porque eu também fui vítima de suas ações violentas. Vocês notam aqui que nós tivemos nesse período tudo em nome da competitividade, tudo em nome da modernidade, transferências arbitrárias, assédio moral, achatamento salarial, desrespeito aos sindicatos bancários. O sindicato bancário foi proibido de entrar no Banco do Nordeste. Foi absolutamente blindado o Banco do Nordeste para qualquer penetração e qualquer também visita de entidades de defesa dos trabalhadores do Banco do Nordeste. Extinção do COREF, diretor representante dos funcionários. Aliás, esse diretor representante dos funcionários foi criado pelo senhor Mauro Benevides, que aqui realmente é dentro de um espírito que sempre demonstrou democrático, ele fez a construção desse representante. Nós temos também a redução dos valores de aposentadoria em 40%. E, por incrível que pareça, companheiros e companheiras, nós tivemos o primeiro prejuízo da história de 50 anos do Banco do Nordeste, no ano de 2001. O que é que eu quero dizer com isso, companheiros? Eu quero dizer que dentro de uma estratégia microeconômica da empresa, nós temos depois os seus resultados. Uma das formas que foi apresentada como diagnóstico era que, ao contrário que disse aqui o deputado Mauro Benevides, que nós éramos marajás, nós tínhamos baixos índices de produtividade do trabalho e que os salários eram avantajados. Aí começou o massacre. Nós passamos praticamente 8 anos sem reajuste salarial, vis-à-vis uma inflação que nós tivemos. Isso foi a primeira forma de atacar os recursos humanos. Vocês sabem muito bem que aquele que se dizia paladino da modernidade, ele poderia ter, de certa forma,
um tratamento assim, vamos dizer que nós queremos falar de flores. Para que todo essa perseguição à força do trabalho do BNB? Vamos supor que ele tivesse um objetivo. Mas qual foi o objetivo? Quais foram os resultados? Isso aí, esses resultados microeconômicos, é que nós vamos ver que é contraditório se dizer que nós iríamos colocar o banco na modernidade, colocar o banco dentro de condições de competitividade no setor financeiro e apresentar depois resultados que eu passo a mostrar. Eu acredito que o pior dos resultados, o mais nefasto para o BNB, foi a sua diminuição de sua capacidade operacional. Eu gostaria que você que mostrasse aí o FNE Contratações Globais e verificasse a posição do ano 2002. O ano 2002 foi a menor aplicação do FNE em todos os tempos. E isso ficou muito capital hibernado, ao ponto do ministro Ciro Gomes, em seguida, ao tomar posse do Ministério da Integração, ele disse: o BNB precisa ser reestruturado, ou nós queremos tirar o FNE do BNB porque ele não tem capacidade operacional. Foi essa a herança mais nefasta, companheiros e companheiras. Por quê? Porque explicitou para a sociedade que o banco não tinha condições para a operacionalização do FNE. O que é que aconteceu mais ainda além disso? Aconteceu esse segundo, o prejuízo. Né? O prejuízo que não foi demonstrado durante os anos anteriores a 2001, porque houve explícita manifestação, manipulação alquimia contábil, em que depois, por insistência e pressão muito grande dos auditores independentes, da Trevisan e também do próprio Banco Central, ele teve que reconhecer o prejuízo de 2,5 bilhões de reais, o primeiro prejuízo na história do banco. E isso foi mesmo reconhecido pelo Banco do Nordeste, que em 2003 ele teve que diminuir o seu capital de um valor mais ou menos equivalente aos prejuízos acumulados. Isso, companheiros, foram os resultados que nós recebemos. Outros também que mostravam uma certa preocupação com relação à prudência e o processo de concessão de crédito do BNB. E na posição 2003, eu queria que vocês vissem aí o índice de risco, está aí. Na posição 2003, nós tínhamos um índice de inadimplência de 40%. Todas elas comprometidas em termos de riscos operacionais. Isso na posição de 2002. Agora nós temos um índice de risco do FNE de 1,8. É um risco que está bem abaixo do risco médio do sistema financeiro nacional. Então vocês veem que outros indicadores, lucro líquido e o indicador de riscos, esses são os principais indicadores que a gente possa colocar como fundamentais de aferição do desempenho do sistema financeiro. E todos os outros índices, como decorrente da combinação de contas, mostram inevitavelmente que o Banco do Nordeste estava numa posição de alto risco e seus créditos pudessem se transformar em ativos podres. Isso foi revertido atualmente. O próprio gráfico demonstra. E todos os gráficos demonstram também essa inflexão que o Banco do Nordeste teve depois de 2003. O que demonstra a contradição da avaliação e do diagnóstico que foi feito pelos os doutos do senhor Bárbaro Queiroz, que dizia que os funcionários do banco eram funcionários marajás de pouca eficiência nos seus trabalhos. E isso foi paladino da modernidade, se transformou de repente num cavalo de Troia do Banco do Nordeste. E isso é pior ainda por causa dos seus métodos. É triste a gente ter que se concentrar só
em dados negativos de uma gestão que se custou, que se perdurou durante 8 anos. Mas eu quero dizer a vocês que, além disso, ele utilizava de todos os meios possíveis para poder admoestar, para poder massacrar os funcionários, através de assédio moral, através de bombardeio na sua confiança e na sua autoestima, para poder realmente, vamos dizer assim, enfraquecê-lo, e ele acabava realmente pedindo demissão ou outras coisas. Eu vou citar por último um fato que eu queria que vocês guardassem, que aconteceu também com os funcionários do Banco do Nordeste. Naquele tempo, nós tínhamos no Ceará um deputado federal, José Pimentel, que era um defensor árduo dos funcionários do Banco do Nordeste, e ele era contra essas medidas, todas as medidas, essas que nós colocamos no começo, perpetrada pelo senhor Bairo Queiroz. O que aconteceu? Diante da combatividade do nosso então deputado José Pimentel, ele criou uma abaixo-assinada, dizendo que os funcionários do BNB declaravam o senhor José Pimentel como persona non grata. Essa lista passou por todo o Banco do Nordeste. E parece incrível, pessoal. Diante de toda essa coerção, 90% dos funcionários assinaram. Contra a vontade, mas sob pressão de quebra de comissão, sob pressão de transferência, sob pressão até de demissão. E eu também fui uma dessas vítimas. Eu fui para Campina Grande, porque não aceitei, tá certo, essa forma de tratamento extremamente ditatorial aos nossos companheiros trabalhadores do Banco do Nordeste. Então, o que acontece? Esse senhor, de posse de todas essas assinaturas, registrou em cartório e mandou para o então deputado José Pimentel. Quer dizer, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal, estava tudo certo. Mas por detrás disso, companheiros e companheiras, eram métodos ditatoriais espúrios para se arrancar certos resultados. E isso não deve continuar. E esses companheiros nossos que estão listados e são objetos desse projeto, eles sofreram todas essas formas de barbaridade, de opressão. Então, eu acho, companheiros, que está na hora exata da gente resgatar, da gente aprovar esse